Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio, e daqui a pouco você vai poder acompanhar a preparação dos clubes para a rodada inicial do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Passadas as emoções dos estaduais, agora chega o momento das competições nacionais começarem. E justamente neste final de semana, nós teremos a abertura oficial da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e a Série B do Campeonato Brasileiro, que para nós alagoanos temos também o CRB como representante nesta competição. Daqui a pouco você vai acompanhar os detalhes, a preparação, o pós-título do CRB também, como foi justamente o primeiro dia depois da conquista do Campeonato Estadual, no caso ontem, e essa sexta-feira que vai ser marcada por muito treinamento, já que amanhã à noite o CRB enfrenta o Bragantino no estádio Rei Pelé. Vamos daqui a pouco também repercutir as manchetes da Gazeta, os gols da Libertadores. Ontem tivemos River e Boca. Pois é, o Boca até então invicto na competição, mas nesta fase de oitavas de final perdeu sua primeira partida na Libertadores, e você daqui a pouco vai poder acompanhar todos esses assuntos. Além, claro, do quadro clínico, a situação atual. Para você que não sabe, Pelé foi novamente internado ontem e está sob os cuidados médicos, e você daqui a pouco vai saber o que vai acontecer, quais são as providências e tudo que envolve também mais um evento neste final de semana no UFC. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar a partir de agora no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. Valeu, vamos começar o Canal Esportes e sem perder tempo eu quero lembrar que você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 através do portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação variada da nova TV Mar. É de cara, na página principal não tem erro, só é dar um clique em assista e uma nova janela será aberta com tudo em alta definição e você poderá acompanhar todos os detalhes. Começando, claro, com as informações do esporte. Você já sabe, de 8 às 9 da manhã nós temos a abertura da programação da TV Mar com o Canal Esportes e na sequência os outros programas que fazem parte da grade da nova TV Mar. Nós temos também o nosso e-mail para você interagir conosco, canalesportes@tvmar.tv.br, o 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa, e o YouTube, através do nosso canal, você vai poder acompanhar toda a programação da TV Mar, os programas já exibidos ao vivo e na íntegra. Não perdeu um detalhe no início do Canal Esportes? Não tem problema, você vai lá no YouTube, através do nosso espaço, na aba pesquisa, você digita TV Mar Canal 25 e vai poder acompanhar
tudo que está rolando no ambiente esportivo, não só com o Canal Esportes, mas também com outros detalhes da programação. Vamos começar o programa de hoje, desta sexta-feira, falando de uma maneira mais ampla do esporte, através do Giro Internacional. Teve a homenagem feita para um dos maiores pilotos da Fórmula 1, o brasileiro Ayrton Senna. E também outras notícias de destaque no mundo esportivo, você vai poder acompanhar a partir de agora com o Giro Internacional. Imagens do Sport TV. Beleza, vamos segurar um pouquinho então. Então, daqui a pouquinho nós vamos trazer as informações do esporte internacional para você que acompanha aqui o Canal Esportes, né? Então vamos ver, a partir de agora, notícias com o Giro Internacional. Vamos ver. Anos da morte de Ayrton Senna, o piloto da McLaren, Fernando Alonso, participou de uma homenagem ao tricampeão mundial pela escuderia. O espanhol dividiu o palco com um holograma do brasileiro no carro do terceiro título na Fórmula 1. He was my idol, he was my inspiration. Probably I became Formula 1 driver thanks to him. Só que a McLaren de 2015 está longe de ser competitiva como a de 1991. We improved a lot in the last events, and the aim for this weekend is to keep improving. We have a lot of new parts, and if they deliver what we expect, that will be another step forward for us. O jogador de futebol americano Tom Brady, marido da ex-modelo brasileira Gisele Bündchen, está sendo investigado por ter alterado o equipamento do jogo da final da Conferência Americana. O New England Patriots, equipe de Tom Brady, teria manipulado a pressão do ar de 11 das 12 bolas utilizadas na partida contra o Indianapolis Colts. O astro do time negou que tivesse burlado as regras e já afirmou que preferia jogar com as bolas murchas. O Patriots é o atual campeão da NFL. A Liga de Futebol Americano ainda está considerando as punições que o atleta pode sofrer. No futebol jogado com os pés, a FIFA divulgou o ranking nessa quinta. A atual campeã mundial, a Alemanha, continua liderando, seguidos de Argentina, Bélgica, Colômbia e Brasil. Nessa quinta-feira, acompanhar as informações com o Giro Internacional, algumas notícias e essa homenagem muito bem lembrada a Ayrton Senna, que é inesquecível, né? Naqueles que são fãs do automobilismo, os apaixonados pelo esporte, e vai continuar sendo lembrado ainda por muitas décadas pelo que fez. Ayrton Senna da Silva, o brasileiro, e essa marca que ficou no povo brasileiro desde sua partida em 1994. Vamos dar sequência ao Canal Esportes, vamos trazer mais notícias. Olha, a CBF agora definiu, através de alguns horários, as partidas que devem ser realizadas no Campeonato Brasileiro da Série A para jogos dia de domingo às 11 da manhã. Nós teremos, inclusive, uma partida que já vai ser realizada neste final de semana, neste horário. É o Grêmio e a Ponte Preta. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa informação, quais são os jogos que a CBF... de momento, né, a priori, acabou marcando para as 11 da manhã de domingo. Está aí a manchete do Globoesporte.com que diz: CBF marca mais 7 partidas do Brasileirão para as 11 da manhã de domingo. É um horário esquisito, porém, nós não podemos dizer que é um horário que não dá para o torcedor acompanhar. O problema é o seguinte, é esse horário na região Nordeste, né? No Sul, temperatura mais fria, o cara pode jogar às 11 da manhã sossegado, né? Sossegado, dependendo da condição em termos de estação do ano, né? Dependendo da estação do ano, pode jogar. Agora, venha para o Nordeste jogar às 11 da manhã, no Sertão, por exemplo, o que pode acontecer, então é muito difícil, gente. Tem que avaliar melhor essa condição, até porque eu acho de uma irresponsabilidade tremenda por causa do calor. Entidade confirmou os jogos no horário em cidades que terão clima mais ameno. Então está explicada a situação. Primeiro duelo matinal do campeonato será entre Grêmio e Ponte Preta. A CBF definiu nesta quinta-feira quais os jogos que serão realizados às 11 da manhã, nas 10 primeiras rodadas do Brasileirão. Assim como o Grêmio e Ponte Preta, no primeiro horário que será disputado neste domingo e já estava com o horário definido. Ao todo, mais 7 jogos serão disputados. Vamos ver então esses jogos que vão ser disputados pela Série A. Na primeira rodada, Grêmio e Ponte Preta, no domingo às 11 da manhã. No dia 17/5, Figueirense e Vasco no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, horário também bom para a realização desse jogo. Palmeiras e Goiás no Allianz Parque, na terceira rodada, no dia 24. No dia 31, Santos e Sport na Vila Belmiro, pela quarta rodada. Internacional e Curitiba no Beira-Rio, pela sexta rodada.
Ponte Preta e Goiás no Moisés Lucarelli na 7ª rodada, Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão pela 8ª rodada e Atlético Mineiro e Joinville na Arena Independência na 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo menos esses são os jogos definidos com esse horário agora, na novidade, no Campeonato Brasileiro da Série A, às 11 da manhã, dependendo, claro, das condições climáticas da cidade onde essa partida será realizada, né? Algumas surpresas aqui, como por exemplo, o Mineirão, eu não sabia, né? Em Minas Gerais nós teremos 2 jogos às 11 da manhã, um na 8ª e outro na 9ª rodada, né? No dia 21/6 e no dia 28/6. No estado de Minas Gerais, esses 2 jogos, aí por causa das condições climáticas, a CBF definiu que essa partida vai ser disputada às 11 da manhã. Nós trouxemos durante a semana a informação aqui no Canal Esporte de que o Fluminense estaria apostando em um dos jogadores veteranos que já vestiu a camisa do clube e que, juntamente com o Fred, tem mais de 250 gols marcados com a camisa do Fluminense. O Magno Alves estava no Ceará, metendo gol, olha, de carreta, meu irmão. Gol de muito estava metendo lá no Ceará. Foi apresentado no Fluminense. Vamos ver. Os torcedores sabiam exatamente o que foram fazer nas Laranjeiras. Eu quero ver a volta do Magno Alves. Magno Alves e Fred na frente, imagina aquela dupla. E lá estava Magno Alves no gramado. Coube a Ricardo Drubs, que apresentaram o atacante ao grupo. Magnata agradeceu. Depois correu, se exercitou, se movimentou, disputou bola e concluiu. Mas e o Fred? Depois de sentir uma pancada na perna direita no treino de quarta-feira, ele só apareceu para fazer um teste rápido no campo e é dúvida para sábado. Magno Alves depende ainda da documentação ser regularizada nesta sexta, mas foi oficialmente apresentado com a camisa 20. Camisa 20 representa casal 20, né? Seja uma boa lembrança aí também do Washington Assis, assim também como casal 20, eu e a minha esposa. Ainda é cedo para saber se Magno Alves e Fred vão estar ao mesmo tempo entre os 11 titulares. Mas em outra lista, os dois já aparecem juntos, a dos 11 maiores artilheiros da história do Fluminense. Fred é o 6º com 150 gols, Magno Alves o 11º com 114. Não há dupla de ataque com mais gols por um mesmo clube no futebol brasileiro. E Magnata avisou. Essa história que muitos estavam falando aí até antes da minha chegada, que vem para banco, nenhum jogador vem para ficar em banco, né? Agora só falta vestir essa camisa novamente para valer. Vamos ver, né, o que é que vai ser com o Magno Alves daqui para frente com a camisa do Fluminense. Eu gosto dessas coisas no futebol, né? Eu adoro ser surpreendido. Quem não gosta, né, gente? Vocês gostam de ser surpreendidos aí, pessoal? Fábio Novaes, Felipe Ferreira, todo mundo gosta de ser surpreendido, né? Porque a tendência é o quê? Que o Magno Alves, no Fluminense, ele não seja nem sombra daquele Magno Alves que há alguns anos vestiu a própria camisa do clube. Quem pensa, por exemplo, que o Magno Alves vai ser o mesmo que estava no Ceará metendo gols em competições que eu diria de nível até mais baixo do que essa, que é a primeira divisão do futebol nacional, eu particularmente não critico não, mas eu tenho a minha opinião a respeito do assunto, né? Não dá para se criar muita expectativa não, mas vamos ver. Eu adoro ser surpreendido, como eu disse lá atrás. E o Palmeiras acertou com o Felipe Gabriel, rapaz. Olha, estava no Vasco da Gama se recuperando, estava mantendo a forma física, chegou até a negociar com o Vasco. Pediu muito alto, mas acabou acertando com o Palmeiras. Vamos ver essa matéria aqui do Globo Esporte. Felipe Gabriel é o novo reforço, é o 21º. Palmeiras saiu realmente às compras, viu, gente? Só em 2015, 21 jogadores contratados, eu diria assim que jogadores de qualidade nesse elenco do Palmeiras. Não sei se vai longe na Série A, mas é um time que contratou. Revelado no Flamengo, o jogador estava no Sará dos Emirados Árabes e é velho conhecido do técnico Oswaldo Oliveira, com quem trabalhou no Botafogo. Tudo isso pesa, né, gente? Tem esse aspecto também que a matéria do Globo Esporte lembrou bem. Trabalhou com o Oswaldo já tinha trabalhado também com o Rafael Marques, que está hoje no Palmeiras também, né? E tudo isso pesa. E talvez no grande momento do Botafogo nos últimos anos, quando o Oswaldo voltou à equipe e comandou, que tinha Rafael Marques, que tinha Felipe Gabriel, que tinha o Sidorf, né? O Botafogo viveu alguns momentos. Então o Oswaldo está pegando aquelas peças de confiança e está negociando. Está aí, Felipe Gabriel, no Palmeiras.
E um jogador muito versátil. Eu queria muito que ele fosse para o Vasco da Gama, mas acabou optando pelo Palmeiras. Tem todos esses aspectos que eu citei, principalmente o entrosamento com o comandante do Palmeiras, hoje do Palmeiras, Oswaldo Oliveira, que na época comandou muito bem a equipe do Botafogo. Olha, o Rivaldo fez um gol bonito e há quem diga que quer utilizar ele já justamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Quando você pensa que o jogador já parou, meu irmão, aqui no Brasil as coisas... Você viu o Magno Alves com a camisa do Fluminense, né? O Guinha Azul com quase 40 anos no Vasco da Gama, jogando aquela bola que todos nós já estamos acostumados. E dessa vez o Rivaldo, que já tinha também anunciado a aposentadoria. Daqui a pouco o Juninho Pernambucano, Edmundo, Marcelinho Carioca, essa turma vai decidir voltar e voltar em grande estilo. Vai ficar igual o Túlio aí, né, esse pessoal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Rivaldo fez um gol muito bonito, qualidade todos nós sabemos que ele tem, né? E há quem cogite justamente um retorno dele aos gramados. Ele que passou a atuar como dirigente do Mojimirim, né? E há quem queira que ele volte a atuar como atleta profissional, saindo da condição de cartola para um jogador profissional novamente. Ele que já vestiu a camisa da seleção, né? Vamos dar uma olhadinha nessa matéria antes de trazer esse gol do Rivaldo aqui do Globo Esporte para que a gente possa entender qual é realmente a situação. Rivaldo treina no Mojimirim, faz golaço de falta e Edinho cogita usá-lo na Série B. Com um contrato válido até o fim de novembro deste ano, ex-meia e atual presidente pode ser uma das novidades da equipe na temporada, a arma secreta, segundo o técnico Edinho. Tá aí o Rivaldo, pernambucano, né? O possível retorno de Rivaldo aos gramados ganha força a cada semana. O presidente do Mojimirim, mais uma vez, surpreendeu jogadores e comissão técnica e participou nesta quinta-feira do último treinamento do Sapo, antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-camisa 10, aposentado desde março do ano passado, mostrou estar em dia com a pontaria. Com cobranças de falta precisa, ele mandou a maior parte das bolas no ângulo e deu trabalho aos goleiros da equipe. A presença do pentacampeão em campo animou o treinador Edinho Nascimento, que cogita utilizá-lo como arma secreta ao longo da competição. Tá aí o Rivaldo, vamos dar uma olhada então nesses gols aí, no gol do Rivaldo, que faz o técnico Edinho do Mojimirim sonhar em colocar esse jogador em campo novamente, já que ele tem contrato em vigor como atleta profissional, mas parou de jogar há mais de um ano e hoje é presidente do clube. Vamos ver. Olha só, rapaz, quem está treinando? Rivaldo, pentacampeão do mundo, melhor jogador do planeta em 99 e presidente do Mojimirim. Será que ele vai para o jogo? Rapaz, é uma arma secreta ali que nós vamos avaliar no treinamento, depois vamos tirar o batimento, toda a condição física dele ali, mas quem sabe ele vai pro banco, ele fica escondidinho ali, se precisar o cara sabe jogar, né? Será mesmo? Porque seria uma surpresa e tanto. Rivaldo anunciou a aposentadoria de repente, no ano passado, via redes sociais. Foi durante o Campeonato Paulista, logo depois dele completar 900 jogos na carreira. E essa volta aos gramados é muito possível. Olha, ele está inscrito. Mas em relação assim ao treinador, nesse primeiro jogo ele está fora. Rivaldo participou também do treino recreativo, do Rachão. E para confirmar que não tem privilégio nenhum, o time do técnico Edinho é que foi o vencedor. O presidente saiu derrotado, mas não perdeu a categoria. Olha aí. Se a reestreia de Rivaldo, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, ainda não é 100% certa, o que sabemos é da estreia do filho do maior de todos. Edinho, filho do Rei Pelé, começa aqui no Mojimirim a carreira de treinador. Minha principal ansiedade é saber como que meu time realmente está em relação ao adversário. Edinho, o filho do Rei Pelé. Impossível falar de um sem citar o outro. E nem é o que ele deseja. Não há nada mais natural do que ter a trajetória no futebol sempre ligada ao maior jogador de todos os tempos. Acima de tudo é um motivo de muito orgulho, de muita honra, né? Poder representar a família, Nascimento. A voz de Edinho para os comandados dele lembra muito a do rei. Lembra muito, né? Aquela voz grossa, né? Aquela voz de autoridade, né? Lembra muito. O filho dele tem as características dele ali falando, então com certeza a instrução e acho que isso só vai nos ajudar. Se Edinho vai se consagrar como treinador ou não, só o tempo vai dizer. Motivos para confiar no sucesso ele tem, afinal, não é qualquer um que tem sangue real do futebol e Rivaldo como uma arma secreta. Pois é, tá aí então. Será que Rivaldo vai jogar essa Série B? Pois é, essa é a interrogação. Pelo menos qualidade tem, né? É igual quando se aprende a andar de bicicleta. O cara não deixa de ter a técnica, não. Continua pedalando. O problema é
o ritmo de jogo. Isso aqui é importante, né? O ritmo de jogo. 1 ano para um jogador ficar parado, isso não é uma coisa que em 15 dias ele recupera tudo isso, né? Então, infelizmente, essa é a condição, mas vamos ver o que é que vai ser do Rivaldo daqui para frente. Vamos falar então dos clubes cariocas, ainda em preparação para essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão no final de semana. O Vasco e o Botafogo já estão em reta acelerada de preparação para suas estreias na competição. Depois da decisão do Campeonato Carioca no último domingo, os times agora voltam o foco, né, para essa estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver. Um ano de desafios para os dois lados. O Botafogo, aos poucos, tenta se reerguer após a perda do título. Eu senti que estava assim meio ainda doído, aquele sentimento. O Vasco não pensa em se acomodar. Acho que a gente foi campeão do Campeonato Estadual, mas temos que fazer muito mais para a gente se dar bem no Campeonato Brasileiro. A última temporada não foi das mais animadoras. O Vasco teve apenas 55% de aproveitamento na Série B. Em compensação, venceu 4 dos 7 clássicos que disputou este ano. Perdeu apenas 1. Isso significa que no Campeonato Brasileiro a gente tem grande chance de reproduzir isso. O Botafogo caiu com a segunda pior campanha do último brasileiro, mas venceu a Taça Guanabara com um time reformulado. Para 4 meses, eu acho que a evolução do Botafogo e por todas as oportunidades que o time teve de amadurecer, eu acho que o time amadureceu bastante. Em 2015, Botafogo e Vasco utilizam a mesma política de contratação. Nada de super salários, estrelas do futebol brasileiro. O lema por aqui é formar um time competitivo e principalmente solidário dentro de campo. Vaidade é uma palavra descartada nos dois elencos. O teto salarial para cada um dos 16 jogadores que chegaram ao Botafogo é de 50 mil. O maior desafio foi conseguir caixa para manter o grande nome da equipe, titular da seleção brasileira. Em São Januário não foi diferente. O salário dos reforços não ultrapassa os 100 mil. Dos 22 contratados, a exceção é da Goberto, que tem 60% do salário pagos pelo Cruzeiro. Receitas apertadas, pressão de sobra. Para os dois clubes, o Campeonato Brasileiro ganhou uma nova filosofia. Copa do Mundo das nossas vidas. Pois é, tá aí então o Botafogo e o Vasco nessa preparação para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos dar uma olhada então na primeira rodada da competição, né? Vamos colocar no vídeo então o que é que vai acontecer neste final de semana, primeiros jogos dessa Série A do Brasileiro. Palmeiras e Atlético Mineiro fazem a abertura da competição amanhã às 6h30 da noite, assim como Chapecoense e Curitiba. Também amanhã à noite o Fluminense enfrenta o Joinville no Maracanã, às 9 da noite. No domingo, às 11 da manhã, Grêmio e Ponte Preta, na Arena do Grêmio. O clássico São Paulo e Flamengo, às 4 da tarde, também será disputado no próximo domingo. No mesmo horário, Cruzeiro e Corinthians fazem um jogo na Arena Pantanal. Esse jogo foi transferido para lá, né? Um empresário pagando muito para poder ter esses jogos. Olha, tem um empresário lá em Manaus que quer levar para a Arena Amazônia, né, o jogo entre Cuiabá e Vasco pela Copa do Brasil. Paga muito, mas a direção do Cuiabá disse não, nós vamos jogar aqui na nossa arena, na Arena Pantanal. Então, o jogo fica lá na Copa do Brasil. A mesma coisa está acontecendo agora com a Arena Pantanal, tem um empresário levando esse evento de Cruzeiro e Corinthians no domingo às 4 da tarde. Isso é normal no futebol, viu, gente? Agora não vai estranhando, não. Os clubes grandes, pela necessidade de dinheiro, acabam cedendo justamente a realização de eventos fora de suas tradicionais praças para poder ter justamente uma condição financeira um pouco melhor. Atlético Paranaense Internacional joga no domingo às 4 da tarde. O Sport e Figueirense jogam na Ilha do Retiro também domingo às 4 da tarde. Às 6h30 no domingo, Vasco e Goiás. Avaí e Santos na ressacada. Vasco e Goiás e São Januário são jogos que encerram a primeira rodada da competição. Se você me perguntar se eu acho legal isso aí, não acho não, gente, com toda sinceridade. Não acho legal não, você transferir, por exemplo, um jogo, uma praça para um outro local, não. Eu acho que descaracteriza muito, mesmo entendendo que esse clube tem torcida. Mas perde aquela coisa, né, da identificação com a cidade, no qual tem seus torcedores, que são mais atuantes, mais presentes no estádio. Eu acho que isso aí é uma coisa que vai de encontro com todo esse processo.
Vamos falar de Libertadores da América. Ontem tivemos jogos pela competição, né, rapaz? A Libertadores que está em andamento. Nós não tivemos ontem a presença de clubes brasileiros. A rodada com os clubes brasileiros, ela foi realizada na última quarta-feira, né? Mas nós tivemos jogos ontem. O Montevidéu e o Racing, por exemplo, se enfrentaram. E você vai ver os gols a partir de agora aqui no canal. Contra o Racing, o Montevidéu Wanderers saiu na frente com o Santos. Pegou bonito, bateu cruzado. Já aos 43 do segundo tempo, o Fernandes empatou para o Racing. Pois é, você acompanhou então aí os gols, né, dessa partida entre Montevidéu e Racing pela Libertadores, fase de oitavas de final da competição. Tivemos também um clássico argentino, Boca e River. O Boca Juniors, melhor campanha da Libertadores, 100% de aproveitamento, invicto na competição. Se tem 100% porque estava invicto mesmo. Agora chega o momento das oitavas de final. Infelizmente, o Boca está perdendo na hora onde não deveria. Perdeu para o River Plate, maior rival. Vamos ver então como foi. Isso foi a festa só, isso foi só a festa, né, da torcida de River e Boca. O estádio Monumental de Núñez ontem teve uma festa fantástica nessa partida. Enquanto o pessoal da produção vai buscar esse gol da vitória do River, vamos trazer os resultados então desse meio de semana da Libertadores, né? O que aconteceu nessas oitavas de final até aqui. River 1-0 em cima do Boca Juniors, você vai ver o gol já aqui no canal Esportes. São Paulo 1-0 no Cruzeiro, o jogo foi realizado na última quarta-feira. O Guarani do Paraguai conquistou uma boa vantagem em cima do Corinthians, fez 2-0 no primeiro jogo. O Montevidéu jogou contra o Racing, 1-1 o primeiro jogo, segunda partida deixa tudo em aberto. Só que o empate em 0-0 vai classificar o Racing da Argentina para a terceira fase da competição, né, as quartas de final. Já temos um time classificado, esse time é o Tigres do México, que enfrentou o Universitário Sucre na semana passada e venceu fora de casa por 2-1. Esta semana, na última terça-feira, empatou pelo placar de 1-1 e conquistou classificação para as quartas de final da competição. O Emelec jogou contra o Nacional de Medellín e venceu por 2-0 e também abriu uma boa vantagem. Tudo em aberto para Atlético Mineiro e Internacional, 2-2 no primeiro jogo, um empate na partida da volta, 0-0 e 1-1 da Internacional, pelos gols marcados na casa do adversário. E o Estudiantes venceu o Santa Fé da Colômbia pelo placar de 2-1. Os jogos da volta desta competição, vamos dar uma olhadinha. Na terça-feira nós teremos o Santa Fé jogando contra o Estudiantes, em Bogotá, na Colômbia. Na quarta que vem, o Internacional joga contra o Atlético Mineiro, às 10 da noite no Beira-Rio. Nacional de Medellín joga na quinta-feira contra o Emelec, às 11h30 da noite no horário de Brasília. Esse jogo, como eu já falei, nós já tivemos e o Tigres está classificado para as quartas de final. Está só esperando, né, a definição agora dos outros confrontos. O Racing joga na quinta-feira contra o Montevidéu, partida da volta na Argentina. Na quarta à noite, às 10 horas, na Arena Corinthians, o Corinthians joga contra o Guarani do Paraguai. Também na quarta-feira, só que mais cedo, viu, Vinícius? 7h30 da noite, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. 7h30 da noite na próxima quarta-feira. E o Boca joga na Bombonera às 9 da noite, na próxima quinta-feira, contra o River, duelo da volta entre os clubes. Vamos ver então o gol da vitória do River Plate. A partir de agora, com imagens da Fox Sports, vamos ver os detalhes desse confronto, um dos mais importantes do continente. Vamos ver. Né, para a equipe do River Plate, né? Jogada do pênalti. Você vê que o estádio balança, né, gente? Imagina como é que é a atmosfera no estádio. O goleiro do Boca foi lá para reclamar. Você vê a bola alçada, olha só. Lançamento longo e profundidade. E teve todo esse encontro. O atleta do Boca deu o primeiro bote, depois caiu. E aí o bracinho esquerdo dele lá, olha. É um lance muito difícil, mas olha o braço esquerdo dele.
Não foi o lance necessário ali que chegou até o ponto de derrubar mesmo, mas o braço esquerdo, olha só, acabou puxando o jogador do River Plate. O pênalti foi cobrado e aí esse foi o gol. O gol que definiu a vantagem do River Plate de jogar pelo empate no jogo da volta na Bombonera na próxima quinta-feira. Vai sair faísca, meu amigo. Vai sair faísca desse jogo da volta, com toda sinceridade, para ver quem é que vai para as quartas de final da competição. Foi o primeiro resultado negativo do Boca Juniors. Olha a festa, né, rapaz, do River? Né? Olha que festa. Está de balanço, uma loucura, velho. Brincadeira, né? Pois é, então foi a primeira derrota do Boca Juniors na Libertadores da América. Essas imagens que você acompanhou aqui, imagens da Fox Sports, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos falar de Copa do Brasil. Tivemos jogos ontem e também mais um jogo da Libertadores, né, rapaz? Nós tivemos um jogo da Libertadores ontem? Não, mas nós já passamos tudo, né, da Libertadores. Beleza. Já passamos tudo da Libertadores, então vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco vamos falar de Copa do Brasil e também Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer os jogos, como foi a preparação do CRB depois da conquista do título estadual e os bastidores dessa conquista do CRB. Você vai ver logo após o intervalo. Não sai daí. Voltamos já. Eu tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro, fui um idoso, fui criança, fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, olha, o Flamengo realizou um jogo treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o São Paulo no Clássico no próximo domingo às 4 da tarde, mas realizou um jogo treino já no interior de São Paulo. Vamos ver então como foi justamente esse jogo, enfrentou o Bragantino, que é o adversário do CRB amanhã à noite na Série B do Brasileiro. Vamos ver. Se preparando em Atibaia, em São Paulo, fez um jogo treino contra o Bragantino. Você está vendo o gol do Everton aí, Flamengo fez 1-0, o Bragantino está de camisa azul, Flamengo de branco. Aí o Arthur Maia fez 2-0, estava tranquilo, né? Só que aí complicou, o Jobinho fez um gol aí pro Bragantino.
No segundo tempo, Vanderlei mudou tudo. Os dois times mudaram, na verdade, 11 substituições de cada lado. O Isaac empatou aí o jogo treino para o Bragantino, terminou assim 2-2. Pois é, você viu aí então como foi essa movimentação do Flamengo. Já que estamos falando de Série B do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhada então, já que a competição começa nesta sexta-feira e nós vamos ver a partir de agora esta tabela, né, a rodada inicial da Série B do Brasileiro. A primeira rodada já promete para esta sexta-feira às 7h30 da noite, o duelo entre ABC e Oeste. Atlético Goianiense e Boa Esporte também jogam às 7h30 da noite. E às 9h, o Paraná enfrenta no estádio Dorival de Brito, Ceará. Também teremos às 9h50 o Mojimirim jogando contra o Criciúma. Amanhã, às 4h30 da tarde, o Vitória joga contra o Sampaio Correia. O Macaé joga contra o Santa Cruz. O América Mineiro enfrenta o Bahia. Náutico e Luverdense, todos os jogos às 4h30 da tarde. O Paysandu joga contra o Botafogo às 9h da noite. E fechando a rodada também às 9h da noite, o CRB jogando contra o Bragantino no estádio Rei Pelé. Esses são os jogos nesta rodada inicial da segunda divisão do futebol nacional, né? Então é realmente uma condição que nós estamos trazendo para você que acompanha aqui o canal Esportes todas as manhãs. Aqui fica sempre bem informado com essas notícias dos clubes e as principais informações do esporte. Tivemos também, durante ontem, na verdade, tivemos a Copa do Brasil em andamento. E nessa possibilidade, apenas 2 clubes entraram em campo nesta quinta-feira, né, no caso ontem, nesta rodada que vai classificando aí alguns clubes já para a terceira fase. Nós tivemos essa rodada no meio de semana também. A rodada de meio de semana envolveu várias partidas. Nós mostramos os resultados aqui no canal Esportes e vamos daqui a pouco trazer para você como foi justamente os jogos de ontem nesta Copa do Brasil. A rodada que foi realizada ontem teve inclusive a presença da Ponte Preta em campo e que você já vai poder acompanhar logo na sequência aqui do programa todos esses detalhes, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos antes de trazer os bastidores da conquista do CRB, vamos lá uma passada nas manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia e que você já sabe, todas as manhãs estamos sempre repercutindo aqui as principais notícias do esporte com a Gazeta. E nesta sexta-feira, dia 8 de maio, a manchete é essa. Vamos ver. CRB anuncia 9º reforço para a Série B. Galo confirmou acerto com Daniel Cruz, artilheiro do Campeonato Alagoano deste ano. Nada mais justo, né? O CRB hoje é o clube que está participando da competição, da principal competição que Alagoas hoje tem como calendário para o segundo semestre, que é a Série B. E nada mais justo do que dar uma oportunidade ao artilheiro do Campeonato Alagoano, né? Pelo Santa Rita, cara. Daniel Cruz, contratado pelo CRB. Viderlan vai jogar, vai fazer gol com a camisa do CRB, aí é uma outra história. Aí é uma outra história, né? Mas nós não podemos dizer que a direção, baseada nos números, deu uma oportunidade para o jogador. É uma oportunidade. O CRB não está investindo em um João Ninguém. O CRB está investindo em um cara que foi artilheiro do Campeonato Alagoano. Certo, Viderlan, mas eu ainda continuo incomodado. Resolva essa minha inquietação respondendo o seguinte: mas Campeonato Alagoano resolve? Dá para dizer que o time, por ter sido campeão alagoano, vai fazer uma Série B fantástica? Não, meu amor, não. Isso não significa que ser campeão alagoano vai ter realmente um desempenho fantástico na Série B. Até porque campeonato estadual, exceto alguns como Paulista, Mineiro, Rio Grande do Sul, mas nem o Carioca, nem o Campeonato Carioca serve como parâmetro para um campeonato nacional. Então, se o Campeonato Carioca não serve, imagine um alagoano. E a prova disso é tanta que a direção do CRB já anunciou 9. O time foi campeão na quarta-feira, tem 9 já anunciados. Então, se está anunciando essa carga toda, é porque entende que o elenco tem carências e que precisa de jogadores, eu diria que com mais qualidade para a disputa da Série B do Campeonato Nacional. Então, Daniel Cruz está ganhando uma oportunidade. Se vai ser o goleador, beleza.
mas está ganhando uma oportunidade por ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro. É a mesma coisa que você pega um funcionário e diz assim, se meu funcionário vem mostrando números, um desempenho, um destaque, uma ausência muito grande. Uma ausência muito grande, entendeu? E isso vem complicando, prejudicando, né? Ou vai ganhando destaque e nós vamos tentar promover. Para ele é uma promoção, porque estava no modesto Santa Rita. Ir para o CRB disputar a Série B é uma promoção. Então vamos desejar sorte para o Daniel Cruz, vamos ver o que é que vai ser daqui para frente. Não vai chegar para ser esse jogador badalado, mas pode se tornar aí um queridinho da torcida. É só preciso abraçar bem essas oportunidades, agarrar mesmo aquilo que for surgindo daqui para frente. E pelo que foi avaliado pelo técnico Alexandre Barroso. Após 3-0 sobre o Bayern de Munique, no primeiro jogo da semi, Neymar diz que Barcelona é favorito na Liga dos Campeões, porque ele já começa a desenhar um Barcelona na final e que possivelmente contra um Real Madrid. Então o Neymar não tem como chegar e defender uma coisa que não seja essa que nós estamos acompanhando aqui. Esse excesso de confiança é que muitas vezes pode gerar surpresas, mas na condição dele eu acredito que é uma atitude até normal. O Barcelona encaminhou muito bem essa classificação para a final com 3-0. Eu particularmente, como eu disse ontem, eu não acredito que o Barcelona ele possa perder essa condição pelo que construiu no primeiro jogo. Pode até perder, porque o Bayern já reverteu uma vantagem dessa na própria Liga dos Campeões, quando perdeu para o Porto por 3-0. Mas só que é um Porto, não é um Barcelona. Não é? É só que é um Porto. Não é um Barcelona, que dificilmente passa em branco nos jogos. E um gol marcado na casa do adversário soma por 2, né, na Liga dos Campeões da Europa também. O meia Elano chegou a um acordo com a diretoria do Santos para esticar seu contrato que vence no próximo dia 30. Tá aí então, aqui na manchete da Gazeta desta sexta-feira. Ásia já sabe quem apita a estreia. Alvinegro inicia na Série C no dia 16 de maio contra o Confiança de Sergipe. E em pé de guerra com o árbitro Francisco Carlos do Nascimento, o Chicão, a quem a diretoria representou na última terça-feira, acusando de parcialidade. Ontem o Asa ficou sabendo quem será o profissional que apitará sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol definiu os árbitros que vão apitar as partidas, né, na primeira rodada da competição. O Asa estreia no sábado, dia 16, em Aracaju, contra o Confiança. Para essa partida, o árbitro será Lúcio José Silva de Araújo, que faz parte do quadro 2 da CBF, ele que é do estado da Bahia. Em 2014, Lúcio José apitou a vitória do Alvinegro contra o Craque em Arapiraca pelo placar de 1-0. O CSA segue quitando rescisões de atletas, está aqui na Gazeta de hoje também. E o Ricardo Teixeira, olha só, lembra dele? Pois é, errei ao demitir Dunga. Brasil continua em 5º lugar no ranking da FIFA, atualizado ontem com 1.372 pontos. Então ele agora reconhece que o trabalho do Dunga é um trabalho digno de elogios e que errou ao demitir o comandante técnico da seleção. Acho que são momentos distintos, né? Naquele momento ali, eu acho que o Dunga deveria ser demitido mesmo, entendeu? São momentos distintos. Eu acho que o Dunga deveria ser demitido. Não estou concordando com o Ricardo Teixeira, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que naquele momento ele deveria ser demitido. Entendeu? Naquele momento. Acho que são momentos distintos. Serviu para todo mundo. Serviu até para poder, eu poderia dizer assim, até fazer o Dunga mesmo pensar, né, em alguns aspectos, rever alguns conceitos, como principalmente a relação com a imprensa, que estava bastante abalada naquela oportunidade. Quem não lembra, né? Quem não lembra da relação do Dunga com a imprensa, depois da Copa do Mundo? Pelé passou por uma cirurgia com uma hiperplasia na próstata que faz o paciente reter muita urina, aumentando a chance de infecção. Pelé passou por uma cirurgia na terça em São Paulo. Ele fez a cirurgia para evitar que voltasse a sofrer um quadro de infecção urinária. Ele não tem previsão de alta. O rei de futebol permanece internado. A equipe médica do Hospital Albert Einstein aguarda o resultado de um exame para anunciar quando Pelé receberá alta. Tá aí o rei do futebol sofrendo bastante com um problema clínico. Essas são as manchetes da Gazeta que você acompanha nos semáforos, nas bancas. Faça sua assinatura e receba em casa todos esses detalhes, essas informações.
Vamos a um rápido intervalo agora. Daqui a pouco nós estaremos de volta para falar mais da preparação do CRB para a estreia na Série B do Brasileiro e detalhes ainda dos nossos clubes, né, a respeito desse momento vivido pelo futebol de Alagoas, com Coruripe, CSA, CRB, Asa, todos os detalhes aqui no Canal Esportes logo após o intervalo. Vamos lá. Veículos, a sua concessionária Mitsubishi em Alagoas. Venha conhecer toda a nossa linha 2015 e surpreenda-se com toda a tecnologia, durabilidade e conforto dos nossos carros. Os melhores seminovos da cidade, o melhor pós-venda do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A qualidade de sempre que você conhece em alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura e serviços automotivos em geral. Akane Mitsubishi, Maceió e Arapiraca. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100. E fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Valeu, estamos de volta e deste último bloco do Canal Esportes nós vamos trazer mais notícias do futebol de Alagoas com os nossos clubes. A Série D do Campeonato Brasileiro ainda não começou, né? Mas a diretoria do Asa, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, já pretende tirar alguns jogadores do vice-campeão estadual. Por falar nisso,
A Federação Alagoana de Futebol vai prometer na semana que vem realizar a Festa dos Campeões, onde será colocado justamente para o público a seleção do Campeonato Alagoano. E a tendência é que nós tenhamos aqui alguns jogadores já certos nessa condição, como por exemplo o Sorin do CSA, fazendo parte, se não da seleção, mas como uma revelação do Campeonato Alagoano. Foi uma grata surpresa mesmo na competição, esse jogador do CSA, o Sorin. Eu espero que a direção do CSA agora dê um caminho muito legal para esse garoto, né? Já que a equipe ficou sem calendário. Empreste ele para um time que tenha competição, por exemplo, que eu diria de mais qualidade, não a segunda divisão do Campeonato Alagoano, com todo respeito. Mas quem sabe uma Série D do Campeonato Brasileiro ou até mesmo uma Série C. Por que não trabalhar dessa forma? Série B não, mas uma Série C ou até mesmo uma Série D seria muito mais interessante do que ele disputar uma segunda divisão do Campeonato Alagoano, com todo respeito e sinceridade. Vamos dar uma olhadinha então nessa matéria aqui do Globoesporte.com, né, o pessoal do Globo Esporte AL. Asa negocia com o jogador do Coruripe. Quem é essa fera aqui que está prestes a acertar com o Asa? A diretoria do Asa iniciou as negociações com o centroavante Casagrande. Foi importante sim na campanha do Coruripe ver esse rapaz. Pode ajudar a equipe do Asa na Série D, por que não pensar assim, né? 3 gols importantes aí. Gol contra o CRB, né? Na primeira fase. Pois é. Ele foi o artilheiro do Coruripe no estadual com apenas 3 gols. O jogador é a referência ofensiva que faltava ao elenco alvinegro. Durante o estadual, até por falta de opções, o técnico Vica escalou 4 meias, adiantando Alex Henrique para jogar mais próximo ao gol. O atacante de 28 anos se destacou no Jacuipense e depois de ter dificuldades de adaptação do Hulk no primeiro turno, engrenou na reta final do Alagoano e foi um dos destaques da campanha do vice-campeonato. Bom no jogo aéreo, Casagrande também costuma sair da área para concluir de longa distância. O desfecho da negociação deve acontecer nos próximos dias. No dia 13, o Asa recebe o Vitória às 7h30 da noite em Arapiraca pela segunda fase da Copa do Brasil. O Alvinegro só estreia na Série C no dia 16, às 4 da tarde, contra o Confiança em Aracaju. O que acontece? Semana que vem, o Asa vai ter compromisso na Copa do Brasil. O CRB também. O CRB vai enfrentar o Grêmio. E o Asa vai enfrentar o Vitória. Então, a Copa do Brasil, ela também vai dar uma movimentação para os nossos clubes durante esse período de intervalo. É claro que com o início da Série B, o CRB já sabe que terá jogos terças, sextas e sábados, né? Daqui para frente até o final do ano. Até o final do ano. Mas, paralelo a isso, tem uma Copa do Brasil que também vai seguir enquanto a equipe conseguir, obviamente, os resultados suficientes. Pelo menos, mantendo essa partida da volta contra o Grêmio, o CRB terá mais uma data pela frente a disputar, a ser reservada para uma sequência de jogos contra o mesmo adversário, contra o próprio Grêmio, na Copa do Brasil. O departamento de marketing do CRB continua dando um belo exemplo de se quando quer se organizar alguma coisa, né? De quando se quer organizar alguma coisa aqui no nosso estado, a coisa acaba tendo frutos positivos. O pessoal da Galo TV, por exemplo, fez mais um trabalho fantástico nos bastidores dessa conquista do título estadual, do 28º título do CRB, conquistado na última quarta-feira. Vamos dar uma olhada nesse trabalho aí do pessoal da Galo TV, que continua trabalhando muito legal esse aspecto do marketing e do fortalecimento da marca CRB aqui em Alagoas. Vamos lá. A gente tem que entrar pra história desse clube de uma puta de uma maneira positiva. Você tem, Zé? Você
agradecer a nação regatiana, que deu um espetáculo hoje no estádio do Repelé. Com a transmissão de televisão e tudo, o estádio não deu para quem quis. E é importante, são 4 anos que nós chegamos a 4 finais. E com certeza vamos chegar mais ainda. Agora a emoção com consciência de que o trabalho não está encerrado. Tem muito mais coisa pela frente que precisa ser feita para o clube, como estrutura. E isso vem em decorrência do planejamento que está sendo feito. Pois é, belo trabalho aí do pessoal da Galo TV aí nesses bastidores da conquista do Clube de Regatas Brasil. E teve outros profissionais aqui do estado, e a TV Mar tem essa característica de valorizar o trabalho de profissionais que começam a cada dia que passa a buscar uma linha de qualidade, uma linha também de modernização. E Alagoas não tem ficado atrás nesse aspecto. O nosso companheiro Emerson Lima também fez um trabalho fantástico, com uma visão diferente da decisão da última quarta-feira entre CRB e Coruripe no estádio Repelé. Você vai ver agora tudo de um outro ângulo, de um ângulo diferente nesse trabalho fantástico realizado por nosso amigo Emerson Lima da agência ELC3. Vamos ver. Parabéns ao Emerson Lima aí, o trabalho fantástico, né, gente? Legal aí com o drone, já executando essa condição e vendo de um ângulo diferente essa decisão do Campeonato Alagoano na partida entre CRB e Coruripe, realizada na última quarta-feira no estádio Rei Pelé, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa, já estamos chegando na reta final do Canal Esportes, né? Mas o borderô da partida da última quarta-feira entre CRB e Coruripe foi divulgado pela Federação Alagoana de Futebol. Vamos dar uma olhada nessa matéria aí. Mais de 13 mil pessoas assistem à conquista do título do CRB no Rei Pelé. Federação Alagoana divulga o borderô da finalíssima do Alagoano. Foi fantástico mesmo o público da última quarta-feira para os padrões daqui de Alagoas, né? Muita gente pensava que não teríamos assim tanto público por causa do adversário, né? O Coruripe não tem tanta torcida assim, mas a torcida do CRB eu sabia que tinha condições de ela por si só lotar o estádio Rei Pelé. Eu gostaria muito de ver um CSA e CRB na final, certo? Mas acabou sendo divulgado esse borderô, mais de 13 mil torcedores, um público, uma renda total de R$ 284.474, né? Pelo menos isso foi de arrecadação, esse valor foi divulgado pelo pessoal da
pelo pessoal da Federação Alagoana de Futebol. E aqui tem mais imagens de um outro ângulo do estádio Rei Pelé, já com o emblema da TV Gazeta, tá certo? Pois é, vamos dar uma olhadinha então aqui na sequência do Canal Esportes, né? Imagens parecidas, o Felipe Ferreira tentou bem, né? Nosso técnico aqui, né? Disse, olha, a imagem feita pelo Emerson Lima, né? Parecida com a Gazeta, né? Com a imagem da TV Gazeta, né? Acredito que tinham vários drones lá, ou um só apenas, mas independente de qualquer coisa, já é uma valorização para o futebol de Alagoas, né? Que imagem bonita, né? Noturna no estádio Rei Pelé, né? Muito bonito o palco do jogo. Vamos dar uma olhada então aqui em mais notícias do futebol de Alagoas. Olha só, a Série D do Campeonato Brasileiro ainda não começou e eu já tinha trazido aqui uma notícia, antes mesmo desse material, de que alguns jogadores do Coruripe já teriam sido sondados por outros clubes. Tem uma valorização natural pelo fato do time ter sido vice-campeão alagoano. Vamos dar uma olhada então nesse material, quem são os jogadores que não devem permanecer no Coruripe ou os que acabam despertando interesse de outros clubes. Vice-campeão Coruripe deve perder atletas importantes para a Série D. O presidente do VURUC, Alfredo Raildo, conta que jogadores estão recebendo sondagens de outros clubes e terá reunião para definir detalhes da preparação para o Nacional. Tem jogadores que recebendo, tá aqui, um deles é o William José, que deve estar de saída, né? Zagueiro, fez o gol lá em Coruripe, né? O meio-campo João Paulo e o atacante Casagrande podem estar de saída do clube. Então, 3 peças importantes nesse time do Coruripe, que não foi lá essa última maravilha do mundo no Alagoano, mas esses jogadores acabaram ganhando destaque, assim como o Aurélio, que é um jogador que já teve oportunidade no CRB, mas não soube aproveitar e acabou justamente deixando essa condição em aberto. Então, o William José, o irmão do famoso William José mesmo, que jogou no São Paulo e no Santos, esse pode estar de malas prontas da equipe do Coruripe. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes. Na segunda-feira estaremos de volta para repercutir a primeira rodada da Série B e a Série A do Campeonato Brasileiro também. Boa sorte para Alagoas com o CRB, duelo contra o Bragantino amanhã à noite no estádio Rei Pelé. Teremos um novo encontro só na próxima segunda. Um grande abraço, vem aí, Cortando com Ariel Fernandes. Tchau, tchau. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV?